Quero agradecer em primeiro lugar o convite em participar do RH Summit. É com grande orgulho que estou convosco para partilhar nossos pensamentos e a visão do mercado de Portugal relativamente à área de gestão de pessoas. O meu objetivo com esta conversa, para além de dar uma panorâmica geral sobre o mercado das empresas em Portugal e como a gestão de pessoas é inserida nesse mesmo meio, também é importante para nós partilhar algumas preocupações e algumas visões relativamente ao caminho que a área de gestão de pessoas deve adotar. Conforme podem ver na apresentação que eu vou partilhar convosco, alguns slides apenas no sentido de organizar ideias e manter a linha de raciocínio. Para aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer Portugal, nós somos um país de dimensão pequena, com cerca de 10 milhões de habitantes, mas com pessoas muito aventureiras e exploradoras por natureza. São pessoas com uma característica flexível e adaptável, com uma preocupação grande em integrar as pessoas que para cá vêm. Fruto também da nossa história ao longo dos vários séculos a explorar e a conhecer outros países e outras culturas, acabamos por ser muito tolerantes e muito abertos a outras formas de ver e outras formas de sentir a vida e o mundo. O facto de termos sido, de certa forma, encorajados a explorar outros lugares, no sentido também de encontrar melhores condições de vida, fez com que tenhamos também algum perfil saudosista, algo melancólico, porque a partida gera sempre alguma tristeza e alguma saudade. No entanto, ao longo destes anos, com a evolução de Portugal e estando muito presente na comunidade europeia e da globalização do próprio mundo, nós estamos a evoluir bastante rápido em termos de competências e de capacidades de resposta, e essa questão melancólica tem sido, de certa forma, debelada em função desse maior orgulho nacional e de conseguirmos trazer mais crescimento para o país. Então, como dizia, Portugal tem neste momento cerca de 741 mil empresas ativas a operar no mercado. Dentro desse conjunto de empresas, 99,9% são as chamadas pequenas, médias e microempresas, sendo que 96% dessas empresas são microempresas, 3,3% são pequenas empresas e 0,5% são médias empresas. Então, podemos rapidamente perceber que apenas 0,1% são consideradas empresas grandes. Quais são os critérios de classificação dessas empresas? As empresas médias são aquelas que apresentam um conjunto de colaboradores efetivos inferior a 250 profissionais. Uma pequena empresa apresenta menos de 50 e uma microempresa menos de 10. Para além disso, o volume de negócio de uma média empresa deve ser até 50 milhões de euros. A pequena empresa fatura por ano, num volume total de negócios, até 10 milhões de euros e uma microempresa poderá chegar até aos 2 milhões de euros. Isto quer dizer, então, que temos um conjunto de empresas muito forte que são consideradas micro, ou seja, que têm um conjunto de colaboradores inferiores a 10. E um conjunto também significativo relativamente às médias e pequenas, orbitando no máximo até 250 colaboradores. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que vivemos uma panorâmica de mercado onde ainda há, em esmagadora maioria das organizações, ainda há uma ausência de um departamento de recursos humanos dedicado à gestão de pessoas. Aquilo que nós verificamos é que as pessoas que assumem essas funções têm tarefas puramente administrativas. Há uma preocupação com o processamento de salários, com o mapa de férias, com a gestão de contratos e tudo que tem a ver com a parte jurídica da relação laboral. Para além disso, existem também muitas e imensas empresas onde a liderança não assume ou não tem uma visão estratégica da gestão de pessoas relativamente ao negócio. E poucas organizações, naquelas que são consideradas maiores e que têm um departamento de RH dedicado e que até têm alguma visão estratégica de gestão de pessoas, existe a ausência no board executivo do diretor de recursos humanos. Ou seja, há uma dificuldade mesmo nestas organizações da liderança conseguir perceber o impacto forte da gestão de pessoas nos resultados de negócio. O que acontece, eu vou voltar um bocadinho atrás, o que acontece é que os empreendedores, os líderes que têm uma ideia de negócio ou uma estratégia para fazer rolar a economia, quando lançam algum negócio no mercado,
o seu foco, obviamente, é na gestão de recursos e na criação de riqueza, sendo que as pessoas acabam por ser um mero instrumento para poder atingir esse resultado. Então, a ausência dessa estratégia de gestão de pessoas vai fazer com que, com o crescimento da organização, comecem a surgir problemas em termos de ambiente interno, seja na questão de motivação dos seus colaboradores, seja na questão da unidade que é importante proporcionar, vai fazer com que comecem a surgir problemas que seriam mitigados se essa estratégia existisse. E o que se faz muito nessas situações é adotar algumas estratégias mais simples, mas também que estão na moda, como seria, por exemplo, a inteligência emocional, ou o team building, ou então formações ligadas muito à área comportamental, na esperança de que esses problemas venham a ser resolvidos, quando o grande problema máximo é não existirem alicerces fundamentados no sentido de proporcionar percepções de transparência e de solidez em termos de relações. Por isso, aquilo que é uma das grandes preocupações que nós temos é que as pessoas que gerem departamentos de RH ou que não pensam de forma estratégica comecem a estar mais focados naquilo que nós consideramos como sendo o básico para que situações mais sofisticadas, como estas que mencionei há bocado, venham a trazer os seus frutos. O que quer dizer isso? Quer dizer que as empresas devem, quando estão a falar de pessoas, criar os tais alicerces para proporcionar relações de confiança e lealdade entre a organização e as pessoas que a servem. Se nós não criarmos isso, se as pessoas não perceberem que existe uma intenção transparente da organização de fazer com que o ambiente de trabalho seja positivo, de que todos possam crescer e haja um senso de justiça e equidade, será muito difícil, com ações mais de moda, digamos assim, mas que não impactam efetivamente na transformação das pessoas, porque primeiro essas ações são muito efêmeras, não é? É o chamado toca e foge. São sessões curtas, onde as pessoas até acham interessante e começam a praticar de forma ligeira aquilo que aprenderam nos primeiros dias pós-formação, mas rapidamente voltam àquilo que são os comportamentos habituais, porque a própria estrutura não o apoia ou porque não há uma continuidade em termos de formação e desenvolvimento. Isso para dizer porquê? Porque o facto de existir confiança em ambientes de trabalho vai fazer com que, e quando isso é percepcionado pelos colaboradores, vai fazer com que todos nós nos sintamos mais à vontade para apresentar as nossas fragilidades, para estarmos abertos a efetivamente melhorar naquilo que temos que melhorar. Estaremos muito mais abertos a apoiar e a cooperar com as outras pessoas no sentido de criar algo especial, algo com propósito. Quer isso dizer que nós devemos nos focar naquilo que é simples, nós devemos tornar os processos e a forma de fazer as coisas simples, mas isto não quer dizer que tenhamos que ser simplistas. O que é que eu quero dizer com isso? Que, obviamente, quando nós olhamos para um determinado resultado, para uma pessoa ou para uma organização que tem excelentes resultados, nós podemos achar que parece tão fácil, não é? No entanto, por detrás daquela imagem de facilidade ou de simplicidade, existe muito trabalho, existe muita experimentação, muita dedicação. Por isso é que eu quero alertar que a simplicidade nada mais é do que o reflexo de algo que não é simplista. É algo que requer trabalho, dedicação e esforço. E então, aquilo que entendemos como os alicerces fundamentais para que uma organização venha a desenvolver confiança com os seus colaboradores é pensar em estratégias, em práticas de gestão de pessoas que toquem estas dimensões que aqui estão mencionadas. Ou seja, é importante nós atrairmos pessoas que tenham uma cultura alinhada com a cultura organizacional a qual pertencemos. É importante que nós consigamos inspirar as pessoas a fazer e dar o melhor de si. É importante dizer e comunicar de forma transparente e dizendo sempre a verdade. É importante permitir que as pessoas digam aquilo que pensam, aquilo que sentem, aquilo que acham. É importante desenvolver a pessoa, as suas competências, sejam elas técnicas, sejam elas pessoais. É importante cuidar da pessoa para além do profissional, mas sim como um ser humano de uma forma holística. É importante agradecer, celebrar e partilhar. Enquanto não pensarmos nestas dimensões e não trabalharmos no sentido de elas serem bem percebidas e bem entendidas por todos, será um esforço inútil lutarmos a dedicar investimento e tempo em determinadas ações mais efêmeras que não vão impactar de todo, porque os alicerces não demonstram
nem não transmitem congruência entre aquilo que é dito e aquilo que é vivido. Por isso, as organizações devem, efetivamente, quando estiverem a lidar com pessoas, preocupar-se com a experiência do colaborador ao longo do tempo em que está a relacionar-se com essa organização, dando-lhes sempre uma proposta de valor em termos de crescimento, em termos de evolução e desenvolvimento. Tudo isso, obviamente, alinhado com o propósito das organizações, com aquilo que a organização, o porquê que a organização existe e o porquê que ela faz o que faz. Este tipo de trabalho requer, obviamente, como eu disse há pouco, muito esforço e muita dedicação. E também muita observação e muita humildade em termos de abordagem. Temos que transformar o nosso paradigma em termos de entendimento do ser humano. E para isso é importante olharmos sempre para a ciência, para poder entender o porquê que, apesar de colocarmos algumas práticas em ação, ficarmos frustrados com o facto das pessoas parece que nunca estão satisfeitas, parece que por mais que nós façamos, há sempre reclamação, há sempre dificuldade nos processos. É importante entender que isso é algo incontornável, faz parte da nossa biologia. Nós efetivamente somos programados para viver experiências e para querer sempre algo mais. Eu trago aqui algumas ideias em termos daquilo que a ciência já está há muito tempo esclarecida quanto a alguns factos e que, se nós tivermos este conhecimento, vai fazer com que tenhamos mais, estejamos mais conscientes de qual analisar determinado processo e perceber o impacto que ele possa ter com as pessoas. Vou dar aqui um pequeno exemplo, não quero esmaçar muito com isto, mas eu acho que é bastante interessante e curioso de perceber que, em termos biológicos, nós temos um determinado comportamento relativamente às recompensas, mediado por uma substância neuroquímica que é chamada dopamina. Para as pessoas menos desavisadas, a dopamina é um neurotransmissor que medeia a questão da percepção da recompensa e do prazer. Nós, quando comemos um alimento que nos sabe bem, temos uma sensação agradável mediada pela dopamina. Da mesma forma, quando ouvimos uma música que nos agrada, ou que estamos com uma pessoa especial, ou quando fazemos alguma coisa que nos diz muito. Então a dopamina faz sempre parte neste processo biológico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando eu tenho um determinado estímulo, como acontece aqui neste gráfico, neste momento não tenho nenhuma libertação de dopamina, mas quando sou confrontado com alguma coisa que me agrada, e esse estímulo varia de pessoa para pessoa, eu tenho uma libertação acentuada de dopamina que me dá prazer. Até que há uma queda natural e a vida segue. Mas há um registro mental, há um registro de memória, de que aquela situação que eu vivi aqui é prazerosa. E então há uma tendência em procurar novamente a recompensa. O que é curioso de analisar é que os seres humanos estão também programados para que, conforme eu vá me expondo a este estímulo que aqui está e que é agradável para mim, quando eu torno isso rotineiro, esse estímulo com o tempo vai ficando cada vez menor. Ou seja, eu quando o vivo, a libertação de dopamina ao longo do tempo vai diminuindo em termos de concentração e de quantidade. O que quer dizer que o efeito prazeroso vai diminuindo. A natureza faz isso para que nós não nos habituemos a fazer só a mesma coisa, não é? É uma forma que ela tem de nós procurarmos novas experiências e vivermos novas situações. Mas a verdade é que vivemos num mundo bastante estimulante, não é? Há coisas que fazem com que tenhamos aqui uma curva de libertação tão elevada que poderá fazer com que outras experiências não tenham tanto prazer. Então, há pessoas que efetivamente não conseguem perceber a alegria que é de poder estar a contemplar o mar, por exemplo, porque estão habituadas a ter níveis de excitação muito elevados. Tudo isto para dizer o quê? Que esta visão, este entendimento é fundamental na gestão de pessoas numa organização quando estivermos a falar, por exemplo, de benefícios e ordenados. Sabemos perfeitamente que uma pessoa, quando recebe determinado benefício ordenado que não está habituado e quando entende que isso é realmente bastante positivo e justo, de acordo com aquilo que tem que entregar enquanto profissional, é perfeitamente normal que exista aqui um estímulo bastante grande de satisfação. Mas ao longo do tempo há uma tendência natural de que essa satisfação já não seja a mesma como foi no início. E entender isso é muito importante, de maneira a que nós percebamos e consigamos gerir a força do estímulo que damos às pessoas, ok? Temos aqui outra imagem que demonstra exatamente isto e que também é uma informação bastante curiosa. Então imaginemos que a pessoa
é estimulada aqui com o mesmo estímulo que na altura teve uma libertação de dopamina bastante elevada e que neste momento até é mais baixo porque está habituado a ela. Ou seja, já é uma rotina, não é? O que é curioso é que a pessoa, ao longo desse período, por se habituar a um conjunto de estímulos que vai propiciar esta satisfação que aqui está, vai criar uma expectativa que sabe que em determinado momento vai receber essa recompensa. E então, quando ela entende que está a se aproximar do momento da recompensa, a libertação de dopamina passa a ser maior na antecipação da recompensa do que propriamente quando a está a viver. Isto é uma informação muito, muito pertinente. Porquê? Porque se ela perder isto que aqui está, se por algum motivo isto não acontecer, a dor que vai gerar o facto de não ter esta libertação de antecipatória é de tal forma elevada, desculpem, isto aqui avançou, é de tal forma elevada que o desgosto é de tal forma grande que ela vai valorizar em muito o facto de não ter mais aquilo, mesmo que não lhe dê o prazer que dava antes. Quer dizer então que a pessoa, quando recebe determinada coisa e está habituada a isso, perder essa recompensa que sempre teve vai-lhe dar um impacto muito maior em termos de desgosto do que o facto de não ter tanto prazer quanto isso. E então, quando pensamos também em benefícios, em recompensas, é importante levar em consideração que isto é um perfil humano, é biológico e não há nada a fazer. Não tem a ver com perfis de pessoas, não tem a ver com má vontade, simplesmente é uma característica biológica e fisiológica. Isso deve ser levado em consideração quando estivermos a ponderar práticas, ok? Outro facto curioso é que quando nós prometemos a alguém determinada recompensa ao longo do tempo, ela vai analisar o esforço que terá que desenvolver em termos de trabalho para vir a ter essa recompensa. Sendo que, eh, quanto maior for o tempo que ela terá que mitigar ou terá que esperar para ter essa recompensa, eh, a diminuição da satisfação vai ser maior em função do tempo que demora até receber. Então, quando nós, para além de nos preocuparmos com o estímulo que ela vai ter e de satisfação com determinada recompensa, também temos que ponderar qual é a expectativa que eu criei e não defraudar essa expectativa. Eu tenho que também fazer uma oferta em termos de tempo que não faça ou que impeça que a pessoa desvalorize a recompensa porque o tempo a receber é muito longo. Ou seja, isto quer dizer que as pessoas detestam esperar. Óbvio que há determinadas situações que isso não se verifica. Quando nós, por exemplo, nos esforçamos durante 5, 6 anos para tirar um curso numa universidade, porque sabemos que no futuro aquilo vai nos trazer um bem-estar especial ou uma segurança maior. Nós aí dedicamos o tempo em termos de receber a recompensa mais à frente, porque temos uma crença genuína de que efetivamente aquilo vai nos impactar muito para a vida. Nessas situações, esta curva não terá tanto impacto. Por isso, ser também extremamente importante quando estamos a liderar pessoas que consigamos transmitir propósito, que elas percebam esse propósito e acreditem piamente nele. Isso só reforça aquela imagem que mostrei há bocado, relativamente à contratação de pessoas alinhadas com a organização, de trazer pessoas que tenham o mesmo propósito que a empresa, pessoas que nós consigamos comunicar de forma assertiva, dizendo quais são o valor em termos de experiência que vão ter e de desenvolvimento, criando expectativas que sejam ajustadas no tempo e não impossíveis de ser atingidas, de maneira que estes patamares de satisfação se mantenham e a pessoa sinta motivação para perseguir aquilo que foi, de uma forma transparente e honesta, transmitido e prometido. O facto de ter estes conhecimentos faz com que nós, enquanto seres humanos e como profissionais de RH, passamos a ter uma sensibilidade maior para aquilo que nos rodeia. Passamos a ver o indivíduo não só do ponto de vista certo, errado, bom ou mau, mas sim de uma forma mais abrangente, mais holística, mais científica da situação. Ajuda-nos não só a entender melhor as pessoas, mas principalmente a entender-nos a nós. E então o profissional de RH, quando consegue desenvolver essas competências, passa a estar muito mais sensibilizado para o ambiente que o rodeia, consegue compreender que os comportamentos que são manifestados pelas pessoas que gera estão muito ligados ao ambiente onde está inserido e às competências que ela adquiriu ao longo do tempo,
alicerçado em valores e crenças que vêm da sua experiência de vida e que reforçam uma personalidade ou um perfil de personalidade específico. E se existir um senso de propósito, um senso de missão por parte dessas pessoas, os seus comportamentos e a exposição das suas competências será muito mais resiliente, muito mais alinhada com aquilo que as organizações procuram em termos de respostas, em termos de soluções. Quero dizer com isso que acredito, sinceramente e piamente, que o futuro grande líder em termos de organizações surgirá do departamento de RH. Porquê? Porque são pessoas que, de forma genuína, gostam de pessoas, são pessoas que, eh, eh, graças à sua multidisciplinaridade, estão abertos à experimentação e ao conhecimento e são humildes e simples na abordagem das pessoas. Então, em jeito de conclusão, aquilo que posso vos dizer são duas notícias, uma boa e uma má. Vamos começar pela má, que é para terminar em grande, que seria a notícia boa. A primeira notícia, então, a notícia má, é de que há ainda muito para ser feito, seja em Portugal e acredito que também em outros países. Porquê? Porque nós temos que promover a mudança de paradigma dos líderes e dos empreendedores, que ainda não conseguem ver a gestão de pessoas de uma forma estratégica. Entendem as pessoas ainda como uma barreira que tem que ser ultrapassada para atingir os seus resultados. Mas há a notícia positiva, a notícia boa. E qual é? É que ainda há muito para ser feito. Quer dizer o quê? Quer dizer que existem muitas oportunidades para acrescentar valor ao negócio. Porquê? Porque nós temos a capacidade de nos esforçar para equilibrar os recursos que as organizações têm e que são cada vez mais escassos, os resultados que elas precisam de atingir e as pessoas em termos das suas expectativas, das suas necessidades, demonstrando sempre indicadores objetivos para o negócio, que é uma das grandes barreiras que os gestores de RH também têm nas suas organizações e principalmente naquelas maiores, é não conseguir fazer uma relação direta entre os indicadores objetivos de pessoas e o sucesso do negócio. E era isso que eu tinha para partilhar convosco. Espero que tenham gostado e votos de muito sucesso e que tenham uma experiência cada vez melhor com o RH Summit. Obrigado.